Olha, um super beijo para você, um grande abraço para você que está acordando agora e nos acompanhando aqui pela TV Bandeirantes. No ar tá aí o Tendências e Atualidades. Hoje nós estamos falando a respeito de harmonização orofacial. Quem está dirimindo as dúvidas todas que a gente tem em relação à dentição, à prótese, ao clareamento dos dentes, das lentes de contato, facetas, coroas, enfim, é a doutora Marília Cunha, que é uma profissional de altíssimo gabarito. Aliás, eu estou tendo o prazer de recebê-la aqui pela terceira vez, exatamente pelo conhecimento que ela tem, porque muitas vezes a gente fica criando uma série de monstros, não é, em casa, altos complexos, principalmente meninas e rapazes na adolescência, enfim. Tudo tem jeito, viu, gente? Para ficar mais bonitinho, sempre dá para melhorar um pouquinho. E no bloco anterior, eu fazia uma interveniência em relação à doutora e fazia algumas perguntas em relação a implantes, não é? E ela vai concluir essa informação para a gente falar definitivamente a respeito do Botox, da toxina botulínica. Marília, você estava me dizendo que tem pessoas que usam a prótese total. Isso. E a grande preocupação é exatamente a forma de se alimentar, porque você vai comer uma carne, é complicado, você vai soprar a vela do bolo que a gente brincou, isso. Periga, você perder, você vai saltar de paraquedas. Isso, exatamente. Mas enfim, qual é a solução para isso? Vamos lá. Então, Paulo, na verdade, quando você me perguntou de implante, ele é válido para todas as situações. Seja quem perdeu um dente, alguns ou todos. Quem perdeu todos, veja que fantástico. Nós instalamos os implantes, por exemplo, hoje de manhã, na boca do paciente que perdeu. Nós instalamos de 4 a 5 implantes somente para apoiar 12 dentes. Em 3 dias, Paulo, 3 dias nós estamos com implantes e dentes instalados na boca do paciente. Ou seja, o cara está com um visual novo. Tem inchaço, tem alguma coisa? Porque você ali, de alguma maneira, sim, é invasivo, não é? Com certeza. Na verdade, para quem já usa dentadura, é muito mais tranquilo. Tá. Porque faz simplesmente a incisão, instala os implantes e parte para o processo de confecção da prótese. Sei. Então, o edema que existe, obviamente existe, mas um edema pequeno e controlável, né? Em torno dos 3 dias, quando a gente já instala a prótese, já está bem mais tranquilo e a gente já consegue ter um visual maravilhoso. E o rejuvenescimento é assim, é fantástico. Que inclusive existem até clínicas no Brasil, né? Que vem gente de fora, sim, o cara fica 2, 3 dias ali. Exatamente. E aproveita e faz. Com Agora, certeza. você não precisa vir de outro país, a gente tem a doutora aqui para fazer isso. Mas você falou nisso e, na verdade, eu atendi bastante pacientes que vinham de fora justamente para isso. Eles vêm e ficam hospedados aqui, né? Porque lá a odontologia é muito cara, né? Sem dúvida. É muito cara e os profissionais não são tão capacitados quanto nós. Quanto os brasileiros. Tá? Isso é uma grande verdade. Então, se você pega um bom dentista brasileiro, você está muito bem servido, né? E ainda temos uma outra situação, Paulo. Uma pessoa que tem doença periodontal. Está com os dentes todos moles, sabe? Sei. Aquele caso, o paciente está com tudo mole, nós temos que extrair esses dentes. Tá. E também nós conseguimos extrair os dentes, instalar os implantes e instalar a prótese, também tudo em 3 dias. Puxa vida. Então, assim, é uma evolução muito grande, né? E é realmente fantástico. Olha, vamos falar um pouquinho a respeito do Botox, porque a gente tem uma relação com quem trabalha principalmente com estética, essas clínicas especializadas em estética, que não trabalha com a odontologia, tem gente lá que do outro lado deve estar se questionando, mas como é que um dentista pode trabalhar na aplicação do Botox? Acho que primeiramente a gente poderia fazer o início através do bruxismo, não é? Que é uma alternativa. Isso, com certeza. Então explique, por favor. Vamos lá. Então, na verdade, nós dentistas iniciamos a aplicação da toxina botulínica para situações funcionais. Quais são as situações funcionais? Situações de dor do paciente. Então, por exemplo, um paciente que range os dentes, que tem bruxismo, que tem os dentes desgastados, nós aplicamos a toxina, o Botox, nos músculos, no masseter e no temporal. Tá. Um paciente que tem muita enxaqueca. A enxaqueca tem várias causas, mas se essa enxaqueca for causada for uma enxaqueca de tensão, uma enxaqueca tensional,
a gente consegue resolver também com a toxina botulínica. Entendi. Sabe aqueles pacientes que nós falamos já, sorriso gengival, Paulo? Isso era considerado como funcional, mas nós, dentistas, sempre falamos, mas isso não é funcional, isso é estético. Tá. Então, a briga começou aí. Por que que nós não podemos aplicar o estético também, se está na nossa área de delimitação, que é a face, né? Entendi. E aí houve toda essa evolução. A Natália fala alguma coisa ou ela simplesmente faz a demonstração? Ela aí? ela fala. Na verdade, a Natália, assim, ela é uma fofa. Então vamos ouvir a Natália? Vamos ouvir. Deixa que ela fala, né? É melhor, Pronto, vamos lá. Tá bom. Você ouviu o depoimento, é mais importante, não é? Eu sou fotógrafa, tenho uma vida muito agitada e por conta disso eu sofro muito de enxaqueca, porque eu não como certo, não durmo direito, sofro muito de ansiedade. E eu já venho com um histórico de enxaqueca já há muitos anos, enxaqueca crônica, e assim, quando eu tenho crise eu fico geralmente uns 4 ou 5 dias de cama. E se eu for parar para pensar, eu tinha mais ou menos umas 10, 12 crises de enxaqueca por mês. E depois que eu fiquei sabendo sobre o tratamento de Botox, foi a salvação, porque eu já fiz todos os tipos de tratamento possíveis com remédios, inclusive remédios fortes, fortíssimos, e não deu certo. E aí, quando a doutora Marília me apresentou o tratamento de Botox, que ela falou que era somente na parte tensional, e a gente sabia que se fosse causado por alguma questão de, por exemplo, não dormir, poderia me atacar em enxaqueca, porque foi uma coisa que eu causei, né? Agora, por exemplo, se fosse uma coisa tensional, aí o Botox ajudaria. Porém, o Botox ajudou num tanto, que ele ajudou em tudo. Inclusive, tem questões que eu provoco. Comer errado, não dormir direito, sofrer com ansiedade. E hoje, a minha vida mudou da água pro vinho, assim, se eu falar de uma escala de 1 a 100, mudou de 85% a 90% depois que eu apliquei o Botox. Porque foi a salvação da minha vida. Doutora, é bom ouvir, né? E é bacana quando a gente sente a satisfação da pessoa que fez o uso da prática e se sente beneficiada. Aliás, o objetivo final, evidentemente, que é esse. Com né? certeza. Esse é o resultado que se busca, não é? Com certeza, Paulo. E isso é em relação ao Botox funcional. Já em relação ao Botox estético, que foi liberado, o estético envolve o quê? Envolve testa, envolve olho, pé de galinha, envolve essa região de glabela, que muita gente que tem problema de vista, que trabalha com computador, que é foto... Fica enrugado aqui, não é? Fica enrugado, sorriso gengival, bigode chinês, Pessoa que fuma muito também, essa parte do lábio, Isso, do não é? lábio. Então, assim, é uma infinidade de procedimentos. E tudo isso você faz lá no teu consultório? Tudo isso nós fazemos, eu faço lá no consultório. Sei. Interessante. E assim, e aí muita gente pergunta, chega lá e fala assim, doutora, com quantos anos eu posso começar a aplicar Botox? Na verdade, não tem uma regra, né? Eu acho assim que a gente tem que se olhar no espelho e, obviamente, nós temos que ter bom senso, né? Então, assim, a gente tem que se olhar no espelho e, assim, a partir do momento que a gente olhar e falar assim, eu não estou gostando do que eu estou vendo. A partir de que idade se pode fazer o uso Paulo, então, eu acho que a partir dos 30, assim, a nossa idade, assim, sabe? Eu gostei do 30, sabe? nossa idade. A nossa idade? Ela eu acho esqueceu de interessante. multiplicar por 2, mas não tem problema nenhum, é só uma questão de matemática. Não é? Quem é de exatas é exatas, quem é de humanas é o de humanas. Obrigado pela confusão. Muito obrigado. Ô, Paulo, então, na verdade, assim, por exemplo, tem pacientes que têm uma musculatura mais ativa. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma musculatura muito ativa, eu sou muito expressiva, então, assim, eu aplico o Botox já há um certo tempo como prevenção. Entendi. Para que eu não fique marcada. Sei. Inclusive, nós temos eu acho interessante essa questão de depoimento, porque às vezes a gente falando é uma coisa e o paciente falando é outra coisa. Então, nós temos um depoimento engraçadíssimo que vem aqui, que ela vai falar de estética, ela fala, gente, olha, apliquem, e ela faz todas as mímicas dela, do antes com a ruga e do depois, Quem é que é? fantástico. É a Lívia. Vamos ouvir a Lívia, então. Lívia, fala aí, Lívia. Gente, olha as minhas rugas. Olha só aqui, hein?
E aí, gatona, o que você achou do botox, do preenchimento que a gente fez? Uma moça linda, já era linda, né? Agora então... Gente, eu achei que fiquei muito mais jovem. Eu tinha muito medo de fazer, né? Mas aí eu fiz, eu adorei e não vou viver sem mais agora. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Olha a minha testa, fazendo a expressão. Tá lisinha. Nossa, que show! Olha aqui. Faz o bravo. Nossa, olha aqui. Que maravilha! Era muito marcada. Ficou muito top. Eu tô me sentindo super bem. O procedimento não doeu nada. Olha, eu recomendo. E mesmo vocês tendo 30 anos, façam, gente. Faça 20, 30, porque ele é preventivo também, né? Então isso é ótimo. Vamos envelhecer lindas. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Eu adorei. Tá aí o depoimento da Lívia. Bom, eu acho que nada melhor do que a pessoa falar, não é? O ácido hialurônico, ele é complicado para falar, mas é um ácido, ele é artificial, mas que a gente tem no corpo também, não é? Exatamente. É próprio do corpo humano já, exatamente. Não é? Na verdade, todos nós temos ácido hialurônico. Só que o que acontece? À medida que a gente envelhece, essa produção de ácido hialurônico ela vai sendo diminuída. Sim. E aí o que acontece? Começa a formar os sulcos, né? E aí a gente fica com olheira, a gente fica com bigode chinês, porque não tem a sustentação. Então, esse ácido foi criado, é um ácido hialurônico sintético que foi criado justamente para substituir. Até por causa de nariz, eu não sabia dessa, sim, não. Paulo, tem gente que tem um nariz muito curvo, como é que chama esse? Isso, é aquele nariz de cela, assim, tá. né? Isso, aquele nariz de cela. Quem tem o nariz de cela, a gente vai e aplica aqui, ó, e preenche aqui um pouquinho. É fantástico. Entendi. Você fica com aquele nariz esculpido, é brincar de massinha de modelar. E quem tem o nariz do Louro José? Então, aquele nariz de tucano, né? Quem tem nariz de tucano, Partidos à parte. Isso. A gente eleva, empina um pouquinho a asa do nariz e a gente aplica aqui bem no dorso do nariz. Também fica fantástico. Eu gostei daqui que eu estou lendo no texto aqui de assim, linhas de marionete e queixo. Marionete porque normalmente o boneco tem. Isso, tem o boneco ventríloco, marca, né? É que na verdade é o bigode chinês, né? Olha, Paulo, tudo isso que a gente está falando, o bigode chinês é uma coisa que envelhece muito a gente. Sei. Né? Bigode chinês. Aí quem vem aqui para baixo, que é a ruga de marionete, que é do boneco. Você pode não acreditar, mas o pessoal está dizendo que o nosso tempo está acabando e eu queria falar sobre a bichectomia. E também da papada. Se não der, você volta. Tá bom. Tá? Vamos falar então da bichectomia. Vamos falar da bichectomia. Então vamos lá. A bichectomia, Paulo, é uma cirurgia facial, tá? Assim, internamente? Isso, internamente. Na verdade, é uma plástica facial. Ela está entre as 9 no Brasil agora, tá? O ícone dela é Angelina Jolie. Sim. E ela serve para quê? Ela serve para a gente afinar e remover essa gordura que nós temos na bochecha. Eu já estou vendo que o meu já está crescendo. Você vai ficando velho e vai descendo aqui. Paulo, não inventa. E quando você vai dormir, você morde a bochecha internamente. E aí você tira essa gordura. Por exemplo, essa bolsa de gordura, Paulo, você vai me perguntar, Marília, para que serve isso? Só serve para os bebês amamentarem, para amortecer durante a sucção entre dois músculos que tem. E depois não serve mais. Mais para nada, só para deixar o rosto da gente bochechudo. É como o dente do siso. Vamos fazer uma combinação aqui, viu? Igual moda de viola. Nós vamos fazer uma combinação, é o seguinte, você vai voltar aqui, eu quero que você fale a respeito da remoção de papada e sem cirurgia, que é um negócio sensacional para quem tem aquele papo sobrando aqui, homem, mulher, quando você põe a gravata, fica aquela coisa esquisita. Isso. Vamos combinar? Você volta no outro Vamos combinar. programa? A gente fala de bichectomia e de papada. E aí a gente fala mais demoradamente de bichectomia. Está há 40 anos já nos Estados Unidos, essa prática, não é? Que a gente tem recente aqui, e também da remoção de papada. Isso, sem cirurgia. Sem cirurgia. Isso, Querida, tá bom. Um prazer te receber, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Mas Paulo. você vai voltar rapidinho aqui para a gente falar a respeito desses assuntos. Perfeito. Falamos 24 minutos, já passou o tempo. E já passou rápido, tá vendo? Pessoal, eu conversei aqui com a doutora Marília Cunha, essa figura excepcional, uma figura queridíssima, amiga do programa, e com muito prazer eu a trouxe mais uma vez e ela vai voltar aqui conosco. Marília, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Nós vamos ao intervalo e voltamos a seguir. Até já.
Tchau.